A cena era de puro caos. Gritos de dor, aço rasgando carne, lanças se quebrando contra escudos. O chão das Termópilas estava encharcado de sangue. Durante 3 dias, 300 espartanos resistiram contra milhares de persas. E então, um a um, eles caíram. Dizem que ninguém sobreviveu, que cada guerreiro espartano tombou com honra, lutando até o último suspiro. Mas, e se essa história não fosse completa? E se um deles tivesse escapado? Essa é a história que nunca foi contada. A história do espartano que não morreu. O homem que desafiou seu próprio destino e se tornou uma lenda. Mas não da forma que imaginava. Porque em Esparta, viver quando deveria ter morrido era pior que a própria morte. E o que aconteceu com ele depois? Bem, isso mudaria tudo. Para entender essa história, primeiro precisamos entender Esparta. Não era uma cidade como as outras, era uma máquina de guerra. Desde crianças, os meninos espartanos eram arrancados de suas famílias e lançados na Agogê, um treinamento brutal, onde só os mais fortes sobreviviam. Frio, fome, dor, tudo fazia parte do aprendizado. Esparta não aceitava a fraqueza. Se um guerreiro tombasse no campo de batalha, sua família o honrava. Mas se ele fugisse, era pior que a morte. Não existia perdão para a covardia. Ele seria expulso, rejeitado, apagado da história. E foi exatamente esse o destino do nosso protagonista. Quando os corpos dos espartanos foram recuperados das Termópilas, um homem não estava entre eles. Um guerreiro que, de alguma forma, sobreviveu à batalha. Mas seu retorno a Esparta não foi recebido com aplausos. Pelo contrário, ele foi chamado de traidor. A vergonha pesava mais que qualquer armadura. Os olhares de desprezo queimavam mais do que qualquer lâmina persa. E então veio a sentença. Ele não era mais um espartano. Despojado de sua honra, sua terra e seu nome, ele foi expulso para sempre. Mas esse não seria o fim. Pelo contrário, era apenas o começo de sua lenda. Sozinho, sem pátria, sem nome. O que um espartano faz quando tudo o que ele era foi arrancado dele? Nos olhos dos outros, ele era um covarde. Mas em seu coração, ele sabia a verdade. Ele não fugiu. Ele sobreviveu e agora precisava provar seu valor. Mas como um homem poderia recuperar sua honra quando o próprio rei de Esparta o havia rejeitado? Foi então que ele tomou uma decisão impensável. Ele não imploraria por redenção. Ele não buscaria perdão. Ele faria o impossível. Se tornaria o guerreiro mais temido da Grécia, sem jamais empunhar uma espada. Não era apenas um voto, era um desafio. Ele se tornaria uma lenda viva, ou morreria tentando. E assim começou sua jornada. De cidade em cidade, ele enfrentou os guerreiros mais temidos: atenienses, tebanos, arcadianos. Ele os derrotou um a um. Sua única arma, suas próprias mãos. Nenhum homem conseguia derrubá-lo. Nenhum exército conseguia pará-lo. A cada vitória, seu nome ecoava mais alto. De um exilado, ele se tornou um mito. Mas sua história ainda não estava completa, porque no fundo ele sabia. Sua verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele precisava voltar a Esparta. E desta vez, não seria rejeitado. Os anos se passaram, mas o fogo dentro dele nunca se apagou. A cada batalha vencida, a cada guerreiro caído aos seus pés, uma verdade se tornava mais clara. Ele não era um covarde. Ele era o guerreiro mais forte que Esparta já viu. E agora, estava na hora de provar isso. E então, ele retornou. Quando surgiu nos portões de Esparta, não era mais um exilado. Era uma lenda. Os soldados o reconheceram. Alguns ficaram em silêncio, outros riram. Afinal, um homem banido não pode simplesmente voltar. Mas ele não disse nada. Apenas lançou um desafio.
se Esparta ainda o considerava indigno, que provassem isso no campo de batalha. O rei soube da provocação, e a resposta veio rápido. Esparta não aceitava guerreiros sem honra. Se ele queria seu lugar de volta, teria que conquistá-lo, lutando contra 5 dos melhores guerreiros da cidade. Ao mesmo tempo, o desafio era insano, impossível, mas ele apenas sorriu. No dia seguinte, toda a cidade estava lá para assistir. No meio da arena, 5 espartanos estavam prontos para despedaçá-lo, armados, preparados, determinados, e ele apenas se ajoelhou no chão e tocou a terra com as mãos. Inspirou fundo. Fechou os olhos. O combate estava prestes a começar. O silêncio tomou conta da arena. Apenas o vento cortava o ar, levantando a poeira no chão sagrado de Esparta. 5 guerreiros contra 1, todos armados, todos prontos para matar. O sinal foi dado. E então, eles avançaram. O primeiro golpe veio rápido, um corte na diagonal que teria partido um homem ao meio. Mas ele não estava ali para cair. Desviou no último instante, girando o corpo com a precisão de um predador. O segundo espartano tentou atacá-lo por trás, mas antes que sua lâmina encontrasse carne, ele já estava no ar. Um chute certeiro no rosto, jogando o inimigo ao chão. Os outros 3 avançaram juntos, mas era como se ele enxergasse cada movimento antes mesmo deles acontecerem. Uma esquiva, um golpe seco no peito de um oponente, um giro rápido para evitar outra lâmina. A multidão, antes ruidosa, agora assistia em silêncio absoluto. Não era apenas uma luta, era um espetáculo. Ele dançava entre os guerreiros sem jamais pegar uma espada. Seu corpo era sua arma, seu treinamento, sua armadura. Um espartano caiu, depois outro, e outro. Agora restavam apenas 2. Eles hesitaram. Pela primeira vez, o medo brilhou em seus olhos. Ele não sorriu, não comemorou, apenas avançou. O primeiro tentou golpeá-lo, mas foi derrubado com um único movimento. O último espartano hesitou. Era o momento decisivo. E então ele fez algo impensável. Em vez de atacar, ele parou. Jogou sua espada aos pés do adversário e abriu os braços. A mensagem era clara. Ele não precisava vencer para provar seu valor. Ele já era uma lenda. O último guerreiro abaixou sua lâmina. A arena inteira explodiu em gritos. Alguns de raiva, outros de pura admiração. O rei, que assistia tudo do alto, se levantou. E então, num gesto inesperado, bateu no peito em sinal de respeito. Mas o guerreiro não esperou um veredito. Ele já sabia que tinha vencido. Sem dizer uma palavra, ele virou as costas e caminhou para fora da arena, sem olhar para trás. E naquela noite, a lenda do espartano imortal nasceu. O sol começava a se pôr sobre Esparta quando ele atravessou os portões pela última vez. Atrás dele, uma cidade dividida entre o choque e a reverência. Ele havia vencido, mas não reivindicou sua vitória. Não pediu glória, não exigiu redenção, apenas partiu. E então, ele desapareceu. Por dias, seu nome foi sussurrado pelos corredores da cidade. Alguns o chamavam de traidor, outros de herói. Mas uma coisa era certa: ninguém jamais o esqueceria. Os jovens guerreiros passaram a contar sua história. Ele se tornou um símbolo de força, resistência e algo ainda mais raro entre os espartanos: liberdade. Diziam que ele seguiu para terras desconhecidas, que continuou desafiando guerreiros pelo mundo, nunca sendo derrotado. Outros acreditavam que ele voltou para as montanhas, vivendo em solidão, esperando pelo dia em que Esparta precisaria dele novamente. Mas a verdade, ninguém jamais soube. O espartano imortal não precisava de estátuas ou títulos. Sua lenda já estava gravada na história. E até hoje seu nome é murmurado por aqueles que desafiam o impossível. Porque a maior vitória não é vencer, é provar para si mesmo
que nunca se pode ser derrotado.